já se automedicou? E depois de tomar algum medicamento, sabe onde descartar o que não foi usado? Uma pesquisa do curso de farmácia da UPF busca levar até crianças jogos educativos que ensinam sobre o uso racional e o descarte correto de medicamentos. O grupo também pretende avaliar se as atividades com as crianças modificaram de alguma forma os hábitos da família. Para falar sobre essa pesquisa, recebemos aqui no estúdio a coordenadora do projeto, professora Marisa Casagrande Serve, e a aluna do curso de farmácia, Fernanda Hope. Mas antes da nossa conversa, acompanhe a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da AGECOM, em parceria com a UPF TV, e saiba mais sobre o assunto. Aprender brincando. Essa é a proposta que o curso de farmácia da UPF levou até crianças de escolas de Marau e Passo Fundo. A ideia é despertar a consciência desde cedo sobre o uso e descarte correto dos medicamentos. São 3 jogos didáticos: corrida maluca, cartas e dominó. As crianças se envolvem na produção dos brinquedos, fazem os desenhos e brincam com o que construíram. E a gente procura fazer o projeto com as crianças porque as crianças são o futuro e nós não vamos conseguir mudar a cabeça dos adultos. Mas se a gente incentivar as crianças, elas vão aprender como ter o destino correto e fazer as coisas certas e vão levar isso para os pais, bater o pé e exigir isso. Os pais de todos os alunos que já participaram irão opinar sobre o resultado do projeto. A coleta dos dados ainda está no início. A gente busca saber dos pais qual é o destino que eles dão para os medicamentos deles, quando tem medicamentos vencidos, aonde eles colocam, onde é armazenados os medicamentos, se fica ao alcance das crianças ou não. Se a família faz automedicação, se as crianças também, quando estão doentes, elas vão para o médico, ou se a mãe automedica ou não. Como já faz bastante tempo que a gente está trabalhando, a maioria dos pais já conhece o assunto. O filho de 3ª série, ele é insistente, ele reclama, ele obriga o pai e a mãe a participar, a conhecer a ideia. E a gente imagina que os pais acabam aderindo pela própria insistência do aluno em fazer a coisa certa quando se fala de medicamento. Medicamentos são produtos químicos que, se descartados de forma incorreta, podem se tornar sérios contaminantes ambientais. São muitas formas de contaminação. Uma delas, que a gente tem trabalhado bastante, é a contaminação da água, que essas moléculas têm acumulado e a gente está ingerindo novamente através da nossa água, mesmo que seja tratada, a estação de tratamento de esgoto ela não retém essas moléculas, então elas acabam acumulando em grande parte na água. Outra preocupação é a contaminação do solo pelos medicamentos, o que pode ser tão danoso quanto a contaminação da água. Isso vai degradando o local, esse solo vai sendo desmantelado, as bactérias passam a ter resistência e as pessoas podem tanto se contaminar e adquirir uma certa resistência bacteriana, ou até mesmo a própria composição do solo degradado, ele acaba se tornando um solo frágil e acontecendo esses desastres ambientais e que a gente nunca imaginou que poderiam ser provocados por produtos químicos. O medicamento foi feito para cuidar e não para ser utilizado de uma forma abusiva e exagerada. Aí ele se torna um veneno. Marisa, há muito tempo já se escuta falar, a gente vê programas na televisão pedindo que as pessoas não se automediquem. Né? Não é uma preocupação exatamente recente, eu imagino que deva ter uns 10, 15 anos, talvez até mais. Mas por que a gente ainda tem que trabalhar? As pessoas ainda continuam se automedicando, usando a medicação de forma incorreta, quer dizer, todo esse movimento de conscientização ainda precisa de mais reforço? Com certeza precisa, porque de qualquer forma há um incentivo ao uso do medicamento, seja através da mídia, seja através da colocação de algumas pessoas que dizem, não, a gente não precisa sentir dor. Obviamente que não precisamos sentir dor, mas não precisamos usar exageradamente antes de sentir a dor. Então, o uso abusivo, o uso incorreto, hoje a gente sabe, com dados da Organização Mundial da Saúde, 50% do que a gente está
utilizando de medicamento está incorreto. Então, se nós conseguirmos modificar esse patamar, tanto o meio ambiente quanto a nossa saúde vai ter um ganho, porque sempre o medicamento tem um efeito rebote. Tu me falaste até, além dos medicamentos, até o uso de chás, né? A gente trata o chá como uma coisa, não, é natural, não me faz mal. E até isso é feito de forma incorreta. Até isso a gente tem que ter cuidado, não na questão ambiental, porque o produto natural não vai contaminar o ambiente. Porém, quando ele é utilizado junto com um produto químico, uma molécula medicamentosa, ele pode ter ação de medicamento, tanto quanto um produto industrializado. Então, as pessoas ainda não têm esta consciência, não têm esta desenvoltura, muitas vezes desconhece a própria espécie da planta que está utilizando. E isso tem dificultado também, e em especial porque as pessoas não comentam com o seu médico que estão fazendo uso de uma planta, de um chá ou mesmo de um fitoterápico. Porque acham que não vai fazer diferença ou porque tem medo de confessar que recorrem a uma medicina alternativa? Na verdade, as pessoas, a primeira é a crença de que tudo que é natural não faz mal. E segundo, porque o médico pode questionar, mas por quê? O medicamento que eu estou te dando não é suficiente, enfim. Existe um certo tabu das pessoas comentarem com o seu médico sobre o que, além do que é prescrito, o que eles fazem, o que eles usam. Então, isso também tem dificultado o tratamento médico e a própria assistência farmacêutica. Porque as pessoas nem sempre comentam com a gente o que elas utilizam a mais em casa. Quer dizer, chá não é medicamento na visão da maior parte da população. Fernanda, tu esteve em campo, quer dizer, tu foi até essa comunidade, conheceu essas crianças. Sim. Como é que as crianças te receberam para falar sobre medicamentos? Bom, criança maravilhosas, né? Elas nos receberam muito bem e elas têm um interesse muito grande de saber o que é o medicamento, para onde vai o medicamento vencido, qual é o destino correto, e elas procuram saber e elas orientam todo mundo, seja amigo, vizinho, família. Elas exigem muito dos familiares, principalmente, o destino correto desses medicamentos e elas procuram não mais deixar a mãe ou o pai se automedicarem. Como a gente orientou eles passam isso para a família inteira, para todo mundo, e é muito interessante que as crianças façam isso, porque as crianças podem mudar a opinião do mundo, elas são muito... Estão crescendo ainda, né? Estão crescendo, podem, na cabeça delas, se a gente plantar uma semente boa, eles vão crescer com essa ideia e nós vamos conseguir mudar tudo isso que está acontecendo. E essa percepção que a Marisa traz para nós, né? Eu tenho um dado aqui da Organização Mundial da Saúde que o percentual de internações hospitalares provocadas por reações adversas a medicamentos frutos de automedicação é de mais de 10%. Sim, e no nosso país, desde 1973, intoxicação por medicamento é o que mais leva a internações por intoxicação ou procura por serviços de atendimento de intoxicação, ganha dos pesticidas, para se ter uma noção. Então, está em primeiro lugar desde então até hoje. Quer dizer, as pessoas desconhecem o uso do medicamento, desconhecem as consequências do uso exagerado, e é essa busca que a gente está tendo dentro do curso de farmácia, essa preocupação em que as pessoas passem a conhecer o mínimo possível, pelo menos das reações que os medicamentos podem provocar. Que eles não têm um efeito só benéfico, não estamos falando mal do medicamento. Estamos dizendo que o uso do medicamento de forma incorreta é muito perigoso. Professora, bom, essa pesquisa tem esse contexto, tem esse cenário. A questão da utilização incorreta, a questão das crianças, mas quais as etapas da pesquisa e quais são os objetivos, ou seja, que dados vocês querem levantar, que resultados vocês querem chegar? Bom, a gente tem trabalhado já em Marau, iniciamos já há 7 anos, em Passo Fundo há 3 anos, e a gente tem levado essa mensagem, cuidado com medicamentos,
atenção ao que você está utilizando, não se deixe envolver, seja lá pela mídia, seja lá pelo vizinho, um medicamento que serve para um pode não ser útil para o outro, o cuidado no uso do medicamento com idosos. Então é um universo que a gente tem trabalhado. E por que a gente escolheu as crianças para fazer esse trabalho é o que a Fernanda colocou. Eles são extremamente insistentes com seus pais e é uma forma que a gente descobriu que é propícia, que ela é fácil de levar ao entendimento do adulto quando a criança passa a cobrar, né, dentro da sua casa. E o intuito é sim chegar até os pais falando de uso racional, porque quando você fala uso racional de medicamento, as pessoas te olham assim como se você viesse de outro planeta. Mas no momento que a criança insiste, pai, nós estamos destruindo a natureza, então esse viés meio ambiente também se tornou adequado para a gente chegar a falar de uso correto, uso racional e cuidado com o medicamento. Bom, nós vamos voltar no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre esse segundo assunto, que é a contaminação do medicamento, né? Ao ser descartado em lugares incorretos. A gente volta já já, a Universidade Aberta faz um rápido intervalo. A automedicação e o descarte incorreto de medicamentos provocam sérios problemas à saúde e ao meio ambiente. Despertar a consciência das crianças sobre o uso racional e também como fazer o descarte correto dos medicamentos é a proposta de um grupo de pesquisa do curso de farmácia da UPF. Estão conosco aqui no estúdio a coordenadora do projeto, professora Marisa Casagrande Serve, e a aluna do curso de farmácia, Fernanda Hope. Nós estávamos aqui no intervalo falando que tem uma segunda fase dessa pesquisa, né? Então, depois que vocês vão à escola, vocês visitam a casa das crianças. É isso, Fernanda? Isso aí. Bom, a gente foi para a escola, conversamos com os alunos. Após isso, a gente entregou um panfleto para cada um. Eles levaram para suas casas, conversaram com os pais que retornaram para nós a resposta sim. Nós fomos nas casas deles e fizemos uma entrevista. Nessa entrevista, a gente conversa, é uma conversa, não é uma entrevista, porque nós conversamos com eles sobre a automedicação, se eles se automedicam e tudo mais, sobre o armazenamento dos medicamentos, se fica ao alcance das crianças, em que lugar fica, se fica num lugar arejado, e sobre o descarte dos medicamentos vencidos. E daí nós conversamos, levantamos dados, e isso a gente vai fazer uma pesquisa, mas as entrevistas ainda não estão finalizadas. E após cada entrevista, nós damos orientações e tiramos as dúvidas dos pais e das crianças também. Nesse levantamento inicial, Marisa, qual é o dado que mais chama a atenção? Que as pessoas realmente desconhecem o cuidado com o medicamento. Então, em algumas casas que a gente teve a oportunidade de chegar, você vê o local inadequado onde o medicamento é armazenado. Quando você fala que o banheiro é um dos piores locais, as pessoas ficam te olhando assim como, nossa, não sabia disso. E diversos outros assuntos que se aborda sobre o horário do uso de medicamentos, se usa todos eles ao mesmo tempo. Então as pessoas dizem, para facilitar a gente toma tudo junto para não esquecer. E isso pode ter sérias consequências de interações medicamentosas, que são coisas que as pessoas desconhecem. O próprio uso dos analgésicos, o uso diário de analgésicos. Então são muitos problemas que a gente consegue detectar visitando as pessoas e observando a forma com que elas se comportam diante do medicamento. Eu queria perguntar também uma coisa, talvez a Fernanda ou a Marisa pudessem responder. Eu tenho um dado aqui da Anvisa, é um dado já de 2009, é um dado que está talvez um pouco defasado, mas que revela que o brasileiro com um salário de até R$400 gasta em média quase 25% da sua renda em medicamentos. A pergunta é, o volume de medicamentos encontrados nessas casas é um volume considerado grande? Tem muito medicamento por lá, remédio para tudo quanto é, como a gente costuma dizer vulgarmente, para tudo quanto é coisa, para dor de cabeça, ou não? Existe uma compra de medicamento que é aquilo que o médico indica ou recomenda?
Bom, algumas casas, todas as casas têm paracetamol. Isso todas as casas têm. Que é o remédio da febre. É, todas as casas têm paracetamol e calmador. Algumas até teve uma casa que tinha crianças doentes e tal. Daí, por prescrição médica, tinha bastante medicamentos. Mas a maioria tem medicamento para tudo quanto é coisa, só que por automedicação, não por prescrição. E muito medicamento vencido. Porque às vezes a gente compra um medicamento, põe lá no armário, aquilo fica lá, tu esquece que está lá e vai ficando, daqui a pouco venceu. Na verdade, as pessoas não prestam muita atenção. Elas vão verificar no momento que elas precisam de alguma coisa, vão para a sua caixinha de medicamentos e descobrem que tem 1 tonelada de medicamentos vencidos. E aí ela não sabe o que fazer. E acaba fazendo o pior possível, colocar no vaso sanitário. E qual é o procedimento de descarte correto? Hoje não se admite mais que se descarte no meio ambiente, seja ele no lixo seco, no lixo molhado, no vaso sanitário. Deve existir pelo menos a consciência ambiental que medicamento é um produto químico, ele é potencialmente contaminante ambiental, ele é cumulativo. Então, o local adequado é devolver, através da proposta da logística reversa, ao local onde adquiriu. O que é a proposta da logística reversa? É uma lei que foi, depois de 20 anos, debatida. Quem originou o produto deve recebê-lo de volta e dar destinação adequada. Ou seja, se eu comprei na farmácia X, eu volto na farmácia e devolvo o produto. Entregar esse medicamento que está vencido, que essa farmácia deverá dar um encaminhamento adequado. No Rio Grande do Sul, nós temos apenas células fechadas, a nível precário, vamos dizer assim, não seria o melhor local ainda, mas é o que se pode fazer no momento. Então, as farmácias têm um transporte adequado, uma separação adequada primeiro, depois um transporte adequado, e esse local que temporariamente é o que a gente pode ter de melhor, onde fica esse medicamento armazenado como se fosse uma grande piscina, bastante protegida, para que não vá parar no solo, ou no meio ambiente, ou na água. Não tem diferença, eu tenho um comprimido e eu tenho um remédio líquido. Os dois são prejudiciais. Os dois são prejudiciais. O líquido mais rápido porque ele já está solúvel. Sim. Né? E a farmácia ela é obrigada a aceitar o medicamento de volta? Nos 2 municípios, tanto Marau quanto Passo Fundo, nós temos leis municipais que obrigam, né, as farmácias ou todos os locais dispensadores a receber de volta esses medicamentos e dar destino adequado. Mas isso não é nacional ou é também nacional? Não, ainda não é nacional. Existe, mesmo dentro da proposta da logística reversa, não há um item claro sobre medicamentos. Mas a gente sabe que, como produtos químicos, eles precisam ser recolhidos. Então, o que tem sido feito no país são essas propostas de leis municipais, enquanto não se tem algo maior. Para o Estado, até o final do ano, deverá estar implantado, então, para todo o Estado, uma lei estadual sobre resíduos de medicamentos. Fernanda, os pais têm consciência dessa obrigação da farmácia de receber? Eles têm consciência de onde é que eles fazem, onde é que eles levam para devolver o que sobrou do medicamento usado? Sim, essa foi uma orientação que a gente deu. Porque como a lei municipal não é tão antiga, muitos pais ainda não sabiam aonde colocar, onde descartar o medicamento. Então, a gente orienta eles a descartar, nós comunicamos os pontos de coleta e a maioria deles procura ir atrás e levar ou até entrega para nós e nós mesmas descartamos. Mas vocês vão estar permanentemente lá na escola? Isso tem um prazo? Até quando vocês vão estar lá para receber esse material, né? Na verdade, esse projeto ele é parceria com uma escola da cidade de Marau, no caso, que é onde a gente está fazendo pesquisa com os pais dos alunos que já passaram por este projeto. Então, a gente busca avaliar se esses pais entenderam corretamente a ideia ou não. E nós temos pontos de coleta fixos, que
é a escola, essa escola. Nós temos o hospital da cidade em Marau. Nós temos também até a própria Câmara de Vereadores, que tem recolhido, e as farmácias obrigatoriamente deverão recebê-los. E aqui em Passo Fundo? E aqui em Passo Fundo nós temos algumas farmácias que já estão adequadas, como é o caso da rede Panvel, que é parceira dessa atividade, inclusive parceira estadual, e outras farmácias que também estão se adequando e estão recebendo. O CREAT é outro ponto de coleta, né? Então, aos pouquinhos as pessoas estão tomando consciência e trazendo o medicamento que não vai mais utilizar para ser descartado. Isso, para quem não sabe, o CREAT ele fica no campus 3 da universidade, na Avenida Brasil, é bem no centro, é fácil de localizar, é na frente do Teatro Municipal Múcio de Castro, né? Se você quiser levar seu medicamento lá, então, a gente já tem uma dica aí, um lugar bem central. Agora, isso representa uma mudança de perspectiva da própria profissão da farmácia. Eu imagino que eu, como leiga, né, a gente fica pensando, não, quem faz farmácia se preocupa em como fazer o medicamento e não em como cuidar do que sobra dele, né, ou como ele é administrado. Então, que diferença está fazendo na tua formação, Fernanda? Está fazendo muita diferença porque exatamente isso. Antes, o farmacêutico procurava como fazer o medicamento. Agora, envolve muitos cursos porque tem a questão do meio ambiente também. E a gente tem que pensar o que o produto químico, a substância química daquele medicamento vai fazer na natureza. Então, muda muito e é muito, muito cativante aprender isso e saber sobre isso. Bom, é a Universidade Aberta desmistificando, conhecendo um pouco mais, além das pesquisas da universidade, as profissões, quais são os seus limites, quais são as suas possibilidades. Por hoje, infelizmente, nós ficamos por aqui, mas voltamos na semana que vem com uma nova pesquisa realizada aqui na UPF. Obrigada, professora. Obrigada, Fernanda. Até lá.